Responder não. Você ora pela pregação do domingo? Você chega lá diante de Deus essa semana, da semana que passou, você ora assim: Senhor, eu preciso ouvir uma palavra para a minha vida, eu estou precisando, eu preciso ouvir tua voz. Você pede a Deus para Deus fazer isso? Você realmente acha que só o pregador consegue trazer uma palavra de Deus que toca os corações? Nesta manhã eu quero apresentar muito rápido 4 pessoas da Escritura. E eu quero que você reflita comigo, e depois eu queria ter um tempo de orar com vocês, aproveitar esse tempo tão precioso. Sempre me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Eu ministro mais lá em Alphaville, e sempre que eu venho aqui é um motivo de muita alegria. Imagine assim, imagine um homem que na adolescência foi incompreendido pelos pais, odiado pelos irmãos, rejeitado pela família, e durante muitos anos passa na cadeia por ser injustiçado, ou por injustiça. Imagine uma mulher que, em busca de uma vida digna, ou mais digna, abandona sua terra, vai morar numa terra estranha, estrangeira, e lá na outra terra ela fica viúva, perde os filhos e volta extremamente empobrecida. Ou imagine, ou pense em uma outra mulher que viveu em uma época em que ter filhos, gerar filhos, ter bebês, era necessário, significava ser agraciada por Deus. Hoje em dia, bom, deixa para lá, né? Pense numa mulher, em uma cultura que ter filhos era uma das maiores, se não a maior graça que Deus derramava sobre ela. E uma mulher estéril, que não podia ter filhos, naquele tempo era considerada uma mulher desfavorecida por Deus, uma mulher que Deus não queria abençoar. Era considerado uma maldição uma mulher estéril. Humilhada na sua casa, carregando esse peso, achando então que Deus não estava com ela, porque ela não podia ter bebês. Ou imagine um homem muito rico, muito próspero, que perde os bens, perde a família, perde a saúde e perde os amigos. E mais ainda, perdeu a perspectiva de que Deus estava com ele. Todas essas pessoas, e há muitas outras, que foram acometidos pela amargura, ficar amargurado, ficar derrotado por dentro, sentindo um peso, sentindo dor, sentindo infidelidade. O primeiro caso, vocês já reconheceram, é o José, o chamado José do Egito, o filho lá de Jacó. Ele então tinha os seus 11 irmãos que o odiavam, porque ele era um menino espiritual, e ele não sabia lidar com a espiritualidade. Você sabe que existe isso? Não saber lidar com a espiritualidade? Um dia que o pastor Tiago me convidar, eu volto aqui para falar sobre isso. Em Gênesis 49, 23, quando foi profetizado sobre a vida dele, o seu pai, profeta, disse assim: com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. O flecharam, seus irmãos, sua família, flechou aquele homem, aquele menino, devia ter 17 anos, flechado pelas costas, traído, ferido, incompreendido pelo pai, odiado pelos irmãos, injustiçado, vai para a prisão, foi privado da família, e muitos anos aprisionado. Qualquer pessoa dessa perderia a fé. Afinal, só acontece coisa ruim. Imagine isso. Leia hoje à noite, lá da meia-noite às 6, leia a história de José. Eram coisas suficientes para esse homem
fazer como a mulher de Jó disse, né? Amaldiçoa a Deus e morre. Não foi assim. A outra pessoa é uma mulher chamada Noemi. Noemi significa agradável. No livro de Ruth, capítulo 1, versículo 20, diz assim: Noemi muda de nome para Mara, e Mara significa amarga, porque a amargura aconteceu sobre ela, porque ela dizia: não me chameis Noemi, mas chamai-me Mara, porque a grande amargura tem me dado o poderoso. Mara, amarga, amargura atingiu seu coração. Em José você vai ver que os flecheiros o atacaram para causarem amargura. Noemi, a situação de vida se torna amarga. Como eu disse, ela abandona sua terra. Lá em terra estrangeira ela fica viúva, perde os filhos, volta empobrecida, porque os únicos bens que ela tinha foram perdidos naquele outro lugar. Não é suficiente para ficar triste, ficar amargurado, ficar arrebentado, ficar perdido na vida. Outra pessoa é Ana. Eu amo muito Ana, eu acho muito legal a história dela. Ana está em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Ana era próspera, a família próspera, seu marido chamava Eucana. Só que esse homem tinha uma prática que era daquele tempo, que nunca foi aprovado por Deus, mas que acontecia naquela época. Ele tinha duas esposas, ele tinha Ana e tinha Penina. E Penina, que não era a esposa preferida, e aí já tem muita confusão, não era a mulher preferida, tinha filhos, 2, 3, 4, 5 filhos. E Ana não podia engravidar, e ela não podia ter bebês. Embora aquele homem a amasse muito e privilegiava, lhe dava muitos bens e era feliz com Ana, ela se sentia desfavorecida por Deus. Deus não está comigo, Deus não pode me abençoar, Deus não está me abençoando. Em 1 Samuel 1:10, ela quebrantada em um dia de culto, diz assim: ela foi com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Tanto que o profeta olha para ela e vê ela naquele momento de entrega, e ela movia os lábios, e o profeta vira para ela e fala: para de beber, mulher, larga essa bebedeira. Tal era a emoção que ela estava demonstrando ali, que ele pensou que ela estava bêbada, mas ela estava amargurada. Noemi volta amargurada. Dos acometidos pela amargura, o maior exemplo está em Jó, capítulo 7, versículo 11. Há muita coisa para dizer sobre Jó, né? Ele diz assim: por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Porque aquele homem era um homem bom, era um homem justo, era um homem correto, e o mundo caiu sobre a sua cabeça. Perde os bens, perde a família, perde a saúde, e mais ainda, achou que tinha perdido o favor de Deus. Você imaginou ser rejeitado por Deus? Essas 4 pessoas passaram por circunstâncias que outros fizeram, ou que as circunstâncias da vida causaram amargura. José no final se tornou o salvador e provedor da nação de Israel. Noemi teve como sua nora a bisavó do rei Davi. Ana, e Deus a ouviu e a abençoou, se tornou a mãe do último juiz de Israel e o primeiro profeta. E Jó se tornou o maior exemplo de fidelidade e de fé em Deus, e falamos dele há mais de 4.400 anos, estamos falando dele até hoje. Amargura é um estado de tristeza, angústia e ressentimento. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz assim:
tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Imagine isso, cair da graça, porque a amargura, ela te paralisa, a amargura te rouba relacionamento com Deus e com as pessoas, a amargura te torna uma pessoa sem esperança. A amargura é um dos males mais destruidores da vida humana e é um dos males mais agressivos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Falamos aí do reset, né? Vamos ter agora, em junho, um tempo de ministração, de encontro, de oração, onde o Espírito Santo vasculha a vida da gente e se você puder, faça. Hebreus 12:15, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, porque é uma perturbação da alma, e a amargura ela passa para as pessoas. Uma pessoa amargurada na família vai contaminando outros. Uma pessoa amargurada na igreja, ela vai contaminando outros. Uma pessoa amargurada no trabalho, ela vai contaminando outros. Uma pessoa amarga no ministério contamina outros. Deus precisa de pessoas para servir e trazer o reino, e os amargurados são soldados quebrados, incapacitados de servir a Deus. Estou falando isso nessa manhã, porque Deus, Jesus, precisa de soldados saudáveis, e a amargura, ela é invisível, porque o amargurado, ele põe uma cara de palhaço. O amargurado, ele veste uma cara de palhaço, de que ri, de que é feliz. O amargurado é um homem e uma mulher camuflados para esconder a sua dor. A amargura, meus irmãos, é uma doença, é uma enfermidade da alma, e algumas pessoas entram num grau tão grande que precisam parar no psiquiatra e tomar medicação. A amargura pode ser causada por inúmeras circunstâncias de nossa vida, desde erros que cometemos, burradas que fazemos, fatos naturais da vida e até mesmo os tratamentos de Deus. Às vezes o tratamento de Deus nós não compreendemos e começamos a ficar amargurados com Deus. Certa vez o povo de Israel estava afastado, triste, o povo de Israel estava dominado pelo inimigo, o povo de Israel estava quebrado, arrebentado, e vem o profeta Jeremias e fala assim, Jeremias 33:6, todavia trarei restauração e cura para ela. Deus pode curar a amargura. Jeremias ainda, curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Se você está em Jesus, você tem que encarar a amargura e vencê-la. Pastor, não tenho força, não consigo. Eu sei, mas o Espírito que está em você consegue. Porque Deus não nos deixou sozinhos. As feridas podem ser tão grandes, tão graves, que a pessoa não tem a menor possibilidade de pôr a cabeça para fora e reagir. Precisa de ajuda do Espírito Santo. E aí entra a igreja nos seus ministérios de oração, abençoadores e curadores. Porque eu não consigo vencer a amargura sozinho. É uma doença da alma. Salmo 103, o povo de Israel quebrado, amargurado, destruído. Ele diz assim, Salmo 103:3, o Senhor é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades. A cura para a igreja de Jesus. Muitos aqui passaram por outras igrejas. Muitos aqui passaram por outros ministérios. E muitos aqui foram gravemente feridos em outros ministérios. Foram gravemente feridos por pastores irresponsáveis, por líderes malvados. Saíram daquela igreja, do local da amargura, e carregam a amargura agora consigo.
e carregam agora em suas costas cadáveres apodrecidos, que estão apodrecendo a sua vida. Alguém falou anos atrás, eu ouvi anos atrás, que há cerca de 50 milhões de brasileiros que passaram na igreja evangélica, hoje não estão mais na igreja evangélica e não querem mais nem ouvir, nem falar e nem ver igreja evangélica, nem pastor, nem Bíblia, nem nada. 50 milhões, talvez seja exagerado, porém o IBGE, 5, 6 anos, 7, 8 anos atrás, abriu mais um campo na sua pesquisa de religião. E o campo é evangélico não praticante. Sabe por quê? Porque talvez existam 50 milhões de brasileiros que foram feridos na igreja evangélica e hoje não estão em lugar nenhum. Eu entrei no ministério em 1988, um pouco antes, mas eu não conto antes. Fiquei na mesma igreja batista, na mesma igreja, por 26 anos e meio, quase 30 anos, não é uma vida, né? E no ano de 2009, eu já contei aqui, eu fiquei doente, eu tive síndrome do pânico, fiquei muito doente, e tive que me tratar, e naquele momento não se falava disso, e pastores não falam sobre isso até hoje. Eu sei que oraram por mim, eu naqueles ministérios de libertação, bateram na minha cabeça, arrancaram meu cabelo, cuspiram, fizeram de tudo comigo e a tal da síndrome não saiu. Eu fui parar no psiquiatra e fui tomar remédio e terapia por 2 anos e meio. Mas sabe o que aconteceu? Eu estava doente e eu tive que desacelerar meu ministério. Só que muita gente não sabia. E eu tive que encurtar atividades. Vigília, o pastor Silvio não está, mas tinha mais 3 pastores que poderiam estar. Tal reunião, o pastor Silvio não está, mas tinha mais 3 que poderiam estar. Aquela outra coisa, o pastor Silvio, mas... E isso causou um descontentamento em algumas pessoas. Especialmente 2 pessoas se levantaram, se revoltaram e conseguiram contaminar toda a minha liderança. Pessoas que aceitaram Jesus comigo, pessoas que eu fiz o casamento, pessoas que eu apresentei os bebês na igreja, seus filhos, criaram uma tal situação que eu não consegui mais ficar naquele ministério. E depois de 27 anos, eu saí completamente arrasado, eu e minha mulher, arrasado, quebrado e destruído. Não me foi dado nenhum voto de confiança. E eu saí de lá desvairado, larguei, deixei o ministério. Recebi uma oportunidade no ano 2015 de ir para João Pessoa. Deixei a igreja, fui para João Pessoa. Fui ser professor na escola de missões. E passei 1 ano lá. Fui sozinho, deixei minha mulher em São Paulo. Meu filho estava no ano de preparação para o casamento. E eu fui sozinho lá. E fui dar aula e trabalhar lá. E eu, como crente velho, conhecedor da Escritura, eu sabia que eu não podia carregar a amargura. Todos os dias, dos 11 meses que eu fiquei lá em João Pessoa, todos os dias pela manhã, eu acordava e declarava perdão para cada uma das pessoas que destruíram a minha vida naquele lugar. Eu citava cada nome, cada pessoa, cada nome, cada pessoa, e eu declarava: em nome de Jesus eu perdoo. Em nome de Jesus eu perdoo. Com lágrimas, com raiva, com desespero, desesperança. No bico do urubu. Isso já faz
10 anos. Eu não fiquei em João Pessoa, voltei depois de 1 ano. E depois algumas coisas aconteceram, o pastor Massal me encontrou, começamos a trabalhar juntos. E depois desse processo, eu consegui vir à igreja, olhar a igreja e ministrar a igreja. Tanto que eu estou aqui agora falando com vocês. Porque a amargura não podia me dominar. E eu tinha a convicção que eu precisava me livrar dela. Sabe como? Declarando perdão. Sabe como? Entendendo que as circunstâncias que eu não entendo podem vir na minha vida, circunstâncias ruins, mas sabendo uma coisa inexorável, que Deus é bom. E Ele nunca permitirá alguma coisa que seja ruim para a minha vida. E hoje eu estou na relevância. Os pastores me amam. Os líderes me amam. Eu consigo pregar a palavra de Deus. Consigo ministrar. E estou em paz com Deus e com os homens. Há 10 anos que eu não falo sobre isso. Nunca falei sobre isso. A não ser 2 meses atrás, falei em Alphaville. E estou falando com vocês. Quando o pastor Tiago me escalou para estar aqui, mais de 1 mês atrás, essa palavra veio no martelo na minha cabeça. Eu falei, não quero falar. Não vou falar, não quero falar. Mas aqui estou eu falando. Porque não sou eu que mando, é o Senhor que manda. Por que eu estou fazendo isso? Se a banda quiser subir, por favor. Porque alguém aqui precisa. Você tem que encarar a amargura, meu amigo. Você tem que dar um passo. Pastor, eu não tenho força, eu também não. Mas o Espírito que está em você tem. E se você precisa de ajuda, a igreja está para ajudar. E é o que nós vamos fazer agora, orar por você. Para que você comece um processo de libertação. A amargura, irmãos, Deus é poderoso para fazer tudo uma vez, mas não acontece assim com o ser humano. Vencer a amargura é um processo que começa com a sua decisão. Você decide e o Espírito Santo vai te empurrando. Mas você precisa perdoar aqueles que te ofenderam. Principalmente pastores, igrejas e líderes. Sabemos de histórias de meninas que são abusadas pelo pai, meninas que são abusadas pelo avô, meninos abusados em casa, feridas horrorosas. E a solução para isso é: vamos aos pés do Senhor e vamos declarar o perdão, hoje, amanhã e depois de amanhã, até que você consiga falar do assunto sem sentir dor. No mundo se fala assim: a gente quando perdoa a gente esquece. Você nunca esquece. Você nunca vai esquecer a ferida que te fizeram, nunca. Mas quando você estiver liberto, você vai lembrar delas, das feridas, das pessoas, e não vai mais sentir dor por causa disso. Feche seus olhos aí. Eu queria que